Que nossos corações estejam abertos à palavra e o reverendo vai trazer os nossos corações. Que o Senhor esteja abençoando o teu servo, que não abrir da boca dele venham palavras tuas para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graças ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Estivemos ausentes desde a sexta-feira à noite até agora há pouco, quando chegamos de viagem às 20h07. Estávamos num acampamento onde nós aprendemos sobre a igreja perseguida. Então, graças a Deus, Deus nos edificou, nos ensinou muitas coisas. Às vezes a gente acha que sabe muitas coisas, mas Deus nos ensinou. E nós então louvamos a Deus por sua graça e também por sua sabedoria, que sempre nos ensinaram em tantas coisas, sobre tantos aspectos. Deus nos ensina. Queridos, nós estamos pregando sobre o Rei Prometido, baseado no Evangelho de Mateus. E na semana passada nós vimos sobre a genealogia de Jesus. Nós vimos que na genealogia escrita por Mateus, há um propósito de mostrar que Jesus Cristo, ele é descendência de Abraão e ele é descendência de Davi, ambas promessas feitas a esses dois servos de Deus, que foram imperfeitos, que tiveram seus erros, que vacilaram muito em sua caminhada, que falharam algumas vezes sobre as ordens de Deus, sobre os mandamentos de Deus, sobre os cuidados de Deus. Eles falharam, mas ainda assim nós vemos que Deus cumpre essa promessa, e que nos ancestrais, nos antepassados de Cristo, várias pessoas tiveram vidas reprováveis por nós, inclusive pela Escritura mesmo. Nós vimos várias histórias de mulheres gentias, uma delas Raabe, prostituta de Jericó. Nós vimos sobre Betseba, aquela que era esposa de Urias. A genealogia vai dizer, enfatizando então que de uma mulher cujo o início da história de Davi com ela foi de adultério, nasceu-lhe um filho chamado Salomão, e a Bíblia faz questão de dizer que ela era a mulher de Urias. Como também nós vemos o filho de Salomão, Roboão, que destruiu o reino, e destruiu no sentido de dividir o reino, e a partir daí mais e mais decadência para o povo de Deus no reino do norte, Israel, e no reino do sul, de Judá. Nós vimos também que algumas pessoas de bom caráter surgiram nessa história: Josafá, Josias. Então nós meditamos na ideia, no propósito, no conteúdo de que Cristo, ele redime os seus antepassados, sua família para trás, mas também Cristo redime os seus irmãos, a sua família naqueles dias. Tiago, Judas, sua própria mãe Maria, que canta o cântico Magnificar, que é citado por Lucas, um cântico que glorifica a Deus e diz: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, se Maria diz que Deus é o Salvador dela, Maria admite que ela é pecadora. Ela demonstra a necessidade de um Salvador. Então Maria admite que precisa do Salvador. Como também nós vemos que Cristo redime as nossas vidas, transforma pessoas com passados obscuros, sujos, de diversos pecados, tanto aceitáveis socialmente como inaceitáveis socialmente. Cristo é capaz de transformar. Então ele é aquele que veio para transformar e para salvar os seus antepassados, para salvar a família dele naqueles dias, no dia da sua morte, para salvar a cada um de nós, e ele nos coloca em sua família. Vários publicanos, prostitutas, uma dessas mulheres, Maria Madalena, de quem o Senhor expulsara 7 espíritos malignos, como também ébrios, e outros pecadores que Cristo transformou e chamou de sua família. Então nós podemos perceber que Jesus Cristo é o Rei Prometido,
que transforma o pecador, seja qual for o seu pecado. Jesus Cristo transforma o pecador. Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos no capítulo 2 e gostaria de propor como nossa meditação o tema as disposições em favor do rei. As disposições em favor do rei, baseado em Mateus capítulo 2. As disposições em favor do rei. Eu queria que lêssemos aí o capítulo 2, todo o capítulo 2, e vamos lendo de maneira alternada. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos lerão os pares, e o verso 23 nós o leremos juntos. Vamos lá juntos? Vamos lá, vou fazer a leitura dos ímpares e os irmãos dos pares. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntaram: onde está esse nascido, rei dos judeus? Porque vimos as estrelas do Oriente e viemos para adorar. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles como deveriam nascer. Em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E como Belém era Judá, não é esmola algum, a memória que as principais de Judá, porque que sairá do dia que há de assaltar o teu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-nos a Belém, disse-lhes: e informados cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiveres encontrado, avisai para que eu venha orar. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e imenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Senhor, divina advertência, prevenido em sonhos, para não parar a presença de Herodes, regressar contra nossa fé. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo no qual, com precisão, se informaram os magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Depois que ele tomou o menino e sua mãe e regressou à terra. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. Juntos.
e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito por Jeremias os profetas: ele será chamado Nazareno. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, fale ao nosso coração nesta noite, Senhor, e nos ensine como sermos um povo disponível para Ti, como termos disposições santas e agradáveis a Ti, como vencermos a indisposição de servirmos a Ti, de obedecermos a Ti. Nos mostre, Senhor Deus, a Tua vontade nesta noite pela Tua palavra e pelo Espírito Santo que habita em nós. Deus, e opere com poder em nossas vidas, para o louvor e para a glória do Teu nome. E rogamos, ó Deus, quebre os nossos corações, mude as nossas vidas, Senhor. Limpe-nos, Senhor Deus, de tudo aquilo que não Te agrada. Faça-nos reconhecer o Teu caminho, Pai. Faça-nos enxergar a Tua verdade, a Tua vontade, para que façamos aquilo que é do Teu agrado e possamos nos deleitar na Tua vontade e glorificar o Teu nome. Deus, transforma as nossas vidas e os nossos corações, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como nós falamos no domingo passado, há uma diferença entre a genealogia de Lucas e a genealogia de Mateus. A genealogia de Lucas, ela prova principalmente, até o objetivo principal de mostrar a humanidade de Cristo, enquanto a genealogia de Mateus é escrita de forma progressiva, a genealogia de Lucas é escrita de forma regressiva. E a ideia é mostrar que Cristo é homem como foi o primeiro homem, Adão. A Bíblia vai dizer que Jesus é o segundo Adão. A Bíblia vai mostrar que pelo pecado de um, pela desobediência de um, entrou o pecado e a morte no mundo. E pela obediência de um homem, entrou a graça que dá a vida. E esse é Jesus. Jesus então obedeceu em todas as coisas. A palavra de Deus vai nos dizer que ninguém o acusa de pecado. Ele não cometeu pecado. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, diz a Escritura Sagrada. Ele é o sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas. Ele sabe como interceder por nós, mas sem pecado, diz a Escritura. Mateus então vai provar que ele é a promessa concretizada a Abraão e o rei descendente de Davi. Porque Deus disse para Davi que o trono de Davi seria eterno. E Davi se apresenta em Cristo Jesus. Jesus é o amado do Pai. Esse é o significado do nome Davi, o amado. E Cristo então é o amado do Pai, aquele que veio para realizar sua obra perfeita, completa e para reinar eternamente. Esse é o significado, né, do nome de Davi em Cristo. Tanto é que Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 6, vai dizer que nós temos tantas bênçãos gratuitamente no amado. E amado ali está com a letra maiúscula, referindo-se a Cristo. Então Cristo, ele é o rei anunciado. E os reis magos, que eram cientistas, que eram astrônomos, não astrólogos, né? Alguns vão dizer que eles faziam uma associação das profecias e estudavam os astros para acompanhar a manifestação do menino. E é interessante que alguns estudiosos vão dizer que esses reis magos possivelmente teriam sido despertados pelo conhecimento, pelo entendimento da vida do Messias a partir das influências de Daniel. Até porque possivelmente eles vinham da região da Babilônia. Então eles estavam acompanhando, interessados nas profecias quanto ao Messias, segundo alguns historiadores, pela influência dos servos de Deus que viveram naquela região. Então Herodes fica sabendo que o rei dos judeus,
havia nascido e tem interesse. Herodes tem interesse. Quando Paulo conversa com Herodes Agripa, lá no final de Atos dos Apóstolos, e ele está questionando Herodes, ele diz: Herodes, tu conheces as profecias, tu não acreditas nos profetas? Então, Paulo estava falando do anseio, ou dos anseios, que a dinastia, ou seja, que a família Herodes tinha em conhecer acerca da vinda do Messias. Mas Herodes era um interesseiro, Herodes era um usurpador, Herodes que por questões políticas, por conchavos, assume aquela região da Judéia. Herodes então não tinha interesse em celebrar o nascimento do rei. Herodes não tinha interesse em divulgar o nascimento do rei. Tanto é que ele fica sabendo da chegada desses famosos reis magos, os convida para estar com ele, e então ele faz a proposta. Ele diz: olha, eu quero que vocês me digam, quando vocês descobrirem, venham me dizer onde é que está esse rei. O falso Herodes, o ganancioso Herodes, o egoísta Herodes. E nós vemos então que Herodes não tinha interesse no cumprimento das promessas de Deus. Herodes representa o mundo hoje, o mundo e suas filosofias, que não buscam agradar o grande rei, que não se dispõem a temê-lo. Herodes representa um grupo de pessoas que não tem nenhum interesse em ver Deus glorificado, em ver Deus cumprindo suas profecias. Herodes, sua família era natural da região de Edom. É tão interessante a profecia que Deus fala por meio do profeta Obadias, dizendo que ele exterminaria, ou ele daria fim a todos os filhos de Edom. Herodes era um descendente de Esaú. Herodes, juntamente com o seu povo, sempre buscou atrapalhar os planos de Deus. Herodes nunca quis colaborar com o povo de Deus. Queridos irmãos, e eu gostaria de trazer a primeira aplicação para as nossas vidas. Nós estamos vivendo dias de um mundo pouco interessado na vontade de Deus. Filosofias diversas têm entrado na igreja de Deus, maquiadas, camufladas, e que não mostram o interesse de ver Deus sendo glorificado e suas profecias serem cumpridas, a sua palavra ser cumprida. Herodes então hoje é representado por todos aqueles que se levantam contra o Filho de Deus. Quando nós estudamos Apocalipse, quando nós lemos Apocalipse e nos aprofundamos em Apocalipse, nós vamos ver que o dragão se levanta contra a mulher e contra o seu filho. O dragão tenta matar o seu filho, o filho da mulher. Mas a palavra de Deus nos diz em Apocalipse que ele ouve a voz de Deus e sobe para cá. E então esse menino sobe ao céu. Isso é uma explicação sobre a ressurreição e a glorificação de Cristo. Mas a mulher continua sendo perseguida. E na interpretação bíblica, histórica, nós vemos que Satanás sempre se opôs à mulher. Não à mulher, o gênero, mas ao significado, ao simbolismo da mulher. Satanás se levanta contra Eva. Satanás se levanta por meio de Faraó contra os filhos de Deus, contra os hebreus. Satanás se levanta como sendo todos os adversários do Antigo Testamento, até no período intertestamentário, ou seja, quando Deus cala sua voz profética após o tempo do profeta Malaquias, surge um homem grego, um general grego,
na história chamado Antíoco Epifânio, que determinou em seu coração, que comprometeu-se em acabar com os judeus. E Deus então também, naquele tempo, Deus proveu um grande livramento. Satanás se levanta contra o filho nascido, mas Satanás não consegue destruí-lo. Satanás continua oprimindo a mulher, e a mulher é um símbolo do povo de Deus em toda a história. A igreja representa a mulher hoje do Apocalipse. E o dragão se levanta contra a igreja. Queridos irmãos, nós precisamos entender que este mundo não tem interesse na glória do nosso Deus, não tem interesse no cumprimento das suas promessas, não tem interesse em glorificá-lo. Satanás não quer que o cristão glorifique a Deus com a sua vida. E Satanás infiltra no meio da sua igreja filosofias vãs, pecaminosas, humanistas, antropocêntricas, ou seja, colocando o homem no centro de tudo. Você deve fazer tudo para agradar o homem, o pecador. E Herodes então representa esse que tem a disposição, tem disposições contra o rei dos reis. O interesse de Herodes era matar. Como Herodes não conseguiu, diz o texto sagrado, os reis magos, sendo alertados pelo anjo, orientados a saírem dali, Herodes fica furioso e manda matar os meninos de até 2 anos de idade. E há então uma grande perseguição. É o dragão se levantando contra o filho da mulher. É o dragão se levantando contra aquele que nasceu em carne, que nasceu como uma criança, mas que não veio para ser o menino Jesus, como muitos fazem questão de falar até hoje, como se o menino Jesus fosse diferente do Jesus que morreu na cruz e ressuscitou. Jesus não veio para ser menino. Jesus não veio com a finalidade de ser o filho de Maria. Ele veio para morrer na cruz por nossos pecados e para ressuscitar o 3º dia, e para ordenar que a sua igreja vá e seja testemunha a todas as nações. Para isso ele veio. Para isso ele veio. Diz o texto sagrado, como nós queremos falar sobre as disposições em favor do rei, que 3 homens de uma cultura distante, de um povo distante, ansiava conhecer esse rei, estudava as profecias, lia as profecias bíblicas, pesquisava na lei, olhava o que Moisés falava, buscava nos profetas o conhecimento sobre esse menino. E diz o texto sagrado, em alguns detalhes tão importantes nas atitudes desses 3 reis magos, na disposição desses 3 reis magos. Se você olhar a partir do verso 9, o texto sagrado nos diz: depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Queridos irmãos, aqueles homens saíram de uma terra distante, foi chamado pelo governador da região, que se
nomeava rei. E eles, de maneira nenhuma, se veem desejosos em colaborar com aquele rei, com aquele falso rei. Eles não tinham disposição para agradar a homens. Eles não tinham disposição para se envolverem com as coisas desta vida. Havia um foco, havia um propósito, havia uma confiança, havia uma segurança, havia um interesse. E o interesse daqueles homens era presenciar, era visualizar o cumprimento da profecia. E diz o versículo 10: vendo eles a estrela. Qual é a atitude desses homens, irmãos? Vamos lá, versículo 10: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Irmãos, quando eles viram a estrela, quando eles viram a orientação para eles, quando eles viram a direção que o próprio Deus mostrara àqueles homens sedentos por conhecer o Rei dos Reis, diz o texto sagrado que eles se alegraram-se. Eles não deram um sorrisinho de canto de boca, eles não somente mostraram seus dentes amarelos, mas diz o texto: alegraram-se com grande e intenso júbilo. Eles estavam prestes a conhecer o Rei da Glória. Como diz o Salmo 24, o Rei da Glória, que não se fazia mais presente entre os homens pela simbologia de uma arca, mas o Rei da Glória se fizera carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Aqueles homens se alegraram, se encheram de júbilo. Não eram Herodes, não era quem tinha o poder, não era quem estava detendo a autoridade no momento, não era quem tinha influência, mas o Rei da Glória, do qual a profecia falava e gerava fé nos corações para que aguardassem a manifestação desse Rei. Eles esperavam por esse Rei, o verdadeiro Rei. Eles não se alegravam com aqueles que trabalhavam contra o plano de Deus. E nós vemos uma igreja extremamente esperançosa, nos nossos futuros líderes políticos, colocando toda a sua confiança, disposta a romper com amizades, a provocar racha dentro das famílias, seja A ou seja B. E há alguns que têm projetos completamente abomináveis diante dos olhos do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, e colocam então sua confiança, sua esperança. São capazes de sair no tapa por esses homens? Homens que defendem um sistema pecaminoso contra a vontade de Deus. Que apoiam todo tipo de permissividade
Mas quando eles estavam prestes a ver a concretização da promessa, eles se alegraram só de olhar para a estrela e perceber que a estrela parou. Nunca vi esse negócio de estrela andando. A Escritura diz: a estrela vai lá e para. E quando a estrela para, apontando para um lugar, aqueles homens começam a se alegrar. Eu vou ver o rei. Nós vamos ver o rei. Vejam, irmãos, diziam eles, né? Numa conjectura, nós estamos perto do rei. Os nossos olhos vão contemplar o rei. E nós vemos uma igreja que não tem a esperança, a expectativa de contemplar o rei. Nós vemos um povo na expectativa das coisas terrenas, que esperam que os homens operem grandes mudanças, que acham que haverá um reino messiânico na terra, promovido pela política. Queridos irmãos, o nosso rei está voltando. Os seus sinais são visíveis. Nós devemos aguardar, nós devemos ansiar por esse rei. Nós devemos olhar os seus sinais. O nosso coração deve se encher de júbilo, de alegria, porque o nosso rei está prestes a surgir diante dos nossos olhos sobre as nuvens. Queridos irmãos, não podemos perder o foco. Não podemos ser iludidos pelas coisas desse mundo. O poder não pode nos seduzir ao olharmos para a esperança da glória. O rei, os meus olhos verão o rei. E nós estamos no grupo daqueles que terão o prazer de contemplar o rei. Porque há outros que estão no grupo daqueles que têm ou terão o desprazer de contemplar o rei. Apocalipse vai nos mostrar que os homens ímpios, quando começam a entender que são sinais da vida de Cristo, eles desejam que os montes caiam sobre eles. E eles dizem que caiam sobre nós os montes, porque é chegado o dia da vingança de Deus e do Cordeiro. Nós estamos no grupo daqueles que serão alegrados, beneficiados pela graça de Deus na contemplação do rei. E aqueles homens então, como diz aí no versículo 11, entraram na casa. Irmão, preste bem atenção, não deixe quem está perto de você dormir, não. Não deixe. Eu estou sem óculos, estou com pouca dificuldade de enxergar e estou percebendo que tem gente cochilando. Olha que tristeza. Coisa feia. Cutuca aí. Não deixa dormir, não. Tem uma lugar dormir em casa. Não venha com culto para dormir, não. Certo. Você não pode dormir agora. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, e entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Preste bem atenção. Os homens estão estudando sobre Deus há muitos anos, na expectativa de vê-lo encarnado numa manjedoura, numa estrebaria,
no lugar onde se colocava pequenos animais, eles não ficaram decepcionados com aquilo. Eles não olharam a aparência do local. Talvez eles tivessem pensado, mas uma estrela. Todas as pesquisas, todos os estudos que fizemos, todas as leituras, quantas vezes a gente não se alegrou, e agora a gente se alegrou com essa estrela, mas num lugarzinho desse, esses homens passaram pelo perigo de enfrentar Herodes, dizer que diante de um falso rei que estavam indo ver aquele que seria o rei dos judeus, caminharam muitos quilômetros ou cavalgaram muitos quilômetros debaixo do sol causticante do deserto pelo dia, temperaturas acima de 40 graus, ou talvez enfrentando o frio do deserto à noite, que pode chegar até menos 10 graus. Isso aqui é para que você se envergonhe. Você precisa se envergonhar hoje disso. Porque eu já apanhei muito nesse texto. Estudar, ler, pesquisar, se debruçar nas Escrituras. O que não era a sua cultura, o que não era a sua história, o que não era da sua familiaridade, cavalgar léguas sob sol causticante e descansar ou cavalgar sob frio intenso, se deparar numa casa tão pobre ou num ambiente tão pobre, e quando viram um menino, prostraram-se, adoraram e abriram seus tesouros e entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Preste bem atenção. Esforço do Oriente, estudo intenso, risco de morte no caminho, sobre questões climáticas, diante de um rei usurpador, chegam, entram num ambiente pobre, numa casa pobre, contemplam o menino, prostram-se e adoram. Eles conheciam muito sobre Jesus, sobre as profecias. Eles sabiam de Isaías 7, eles sabiam de Isaías 9, eles sabiam que Jesus, como diz Isaías 11, é o rebento de Jessé. Que o Cristo nasceria da família de Davi. Eles são reverentes. Eles se prostram diante do Rei. E eles são conhecidos internamente por Deus. Eles o adoram.
Talvez nós sejamos conhecidos como a igreja que estuda muito a Escritura. Assistimos bons pregadores pregando. Nós lemos bons livros. Temos Bíblias com comentários excelentes. Bíblia de Genebra, Bíblia que estuda a herança reformada. Nós temos escola bíblica dominical, nós temos materiais ótimos. Meus irmãos, mas nos falta uma vida de nos prostrarmos diante de Deus, uma vida de adorarmos esse Deus. Você é um bom herói. Você conhece muito do teologia, mas você é um vazio, né? Você é uma vazia, né? Porque falta você se prostrar diante de Deus, e falta você adorá-lo verdadeiramente, não somente intelectualmente, porque principalmente quando a fé opera em nós, quando a Escritura opera em nós, quando o Espírito opera em nós, vai operar no nosso intelectual, não tem como fugir disso. Deus não quer meninos imaturos que ficam inventando coisas, quer pessoas que conheçam a sua palavra, mas quer pessoas que se prostrem diante dele. E não estou falando de se prostrar literalmente somente, não. É que tem uma vida prostrada, que diz: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Rei, Tu és o meu Salvador. Eu te adoro com o meu coração. Agora tudo que eu conheço faz parte do conjunto para que a minha vida se prostre, se renda diante do Senhor. Nós temos tantos recursos, irmãos. Nós temos bons pregadores, mas nos falta uma vida de nos prostrarmos diante daquele que é o nosso Senhor, e de o adorarmos verdadeiramente. E adorar não é cantar, porque nós cantamos bem, porque nós tocamos bem, mas adorar é conhecer de verdade a Deus, e é experimentá-lo, e é temer o seu nome, e é andar como Ele quer que andemos, dispostos a fazermos aquilo que Ele quer. Isso é adorar. E agora, uma parte que eu fui muito tocado em todos esses dias que eu venho meditando nesse texto, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Queridos irmãos, o texto diz tesouros. Nunca se viu um tempo com tantas pessoas infiéis em seus dízimos e ofertas. Nunca se viu um tempo de pessoas tão voltadas a comprarem para si mesmo. O livro de Jó diz: a sanguessuga tem duas filhas. Dá. É uma ironia, um provérbio popular no período de Jó, para mostrar o coração ganancioso do homem. Nós queremos e pedimos, mas nós não temos disposição para servir ao Rei
com aquilo que temos. Irmãos, é vergonhoso. Um dado muito interessante. Você sabe quantos cristãos, juntando todos os que contribuem com os que não contribuem, e dividindo e fazendo uma média por cristão, por cabeça, contribuem para as missões? Pasmem. %. Meus irmãos, que vergonha. Os muçulmanos contribuem da sua renda 29%. Eles querem ganhar o mundo, eles querem servir a Allah, eles querem matar e investir esse dinheiro em destruição e morte por meio de uma fé cega. E você, infiel, você é apático, você não adora a Deus, é vergonhoso. Você tem coragem de dizer que você ama a Deus? Você tem coragem de dizer que você ama a Deus? Você ama a Deus? Eles estão seguindo o plano deles. Eles honram o falso Deus deles. Você honra o Deus verdadeiro. 2%. Meus irmãos, qual é a disposição do seu coração para servir a Deus? Irmãos, que vergonha! Nós servimos ao Deus verdadeiro, ao Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, ao dono do ouro e da prata, e nós estamos retendo glórias a Ele nos nossos dízimos e ofertas. O texto fala de tesouros. É verdade que há um valor simbólico, porque esses tesouros significam, apontam para os 3 ofícios de Cristo. Ouro aponta para o seu reinado. Incenso aponta para o seu sacerdócio. E mirra, que aponta para o seu dom de profeta. Mas o texto diz tesouros. E nós estamos vendo uma geração de vazios. A igreja está até cheia hoje, irmãos, mas ela está vazia. A igreja está vazia. Talvez menos pessoas nos bancos, mas com corações sinceros a igreja esteja mais cheia. Com corações cheios, alegres, dispostos, do que 100 com corações vazios, indispostos, frios, apáticos, não zelosos. Para vir para a igreja o maior sacrifício. Alguns moram a 100 metros da igreja, outros moram a 200, talvez quem mora mais longe more a 2 quilômetros, 2,5 quilômetros, 3 quilômetros no máximo, 4. Esses homens andaram milhas, esses homens sofreram o calor e o frio do deserto. Esses homens estiveram diante de Herodes e dissemos: vimos conhecer o rei, não é o senhor não. Porque Herodes ia poder mandar matá-los. Mandou matar todos os meninos, até 2 anos. E quando chegaram lá,
se prostraram, adoraram e abriram seus tesouros. Havia expectativa, havia esforço, havia coração temente e havia dedicação de tesouros. Meus irmãos, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. O nosso encontro com Ele se aproxima mais e mais. O sistema maldoso, corrupto deste mundo, indisposto para com Deus, disposto a desobedecê-lo e a desonrá-lo, é cada vez mais feroz, voraz. E nós estamos entrelaçados com o mundo, preocupados com o nosso capital para a nossa própria aquisição. E os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, porque eles avançam. Se bem que há muitos filhos das trevas que pensam que são luz, que parecem que são luz dentro da igreja, mas são somente filhos das trevas, infiltrados para murmurarem, para provocarem divisão, difamação, fofoca, contenda, e que acham que estão adorando a Deus quando levantam suas vozes, quando erguem suas mãos, quando trazem suas ofertas. Queridos irmãos, esses homens se dedicaram, eles estudaram, eles cavalgaram, passaram por todo tipo de perigo, climático, humano, quer por ladrões, quer diante de Herodes, mas eles seguiram firmes, com o propósito de ver o rei. E chegando lá, eles se prostraram, adoraram e dedicaram seus tesouros. Diz o texto que eles receberam a advertência divina para que não voltassem à presença de Herodes. E quantos dos que estão aqui não têm prazer na presença de Herodes? Não tem prazer em andar e se envolver com filosofias deste mundo que são contrárias à vontade e à revelação de Deus. Essa mensagem é para você. Não fique pensando que é para A ou para B, não, é para você. Diz o texto: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho. Agora veja, por várias vezes nós veremos a palavra ou as variáveis da expressão dispõe, disposição. Versículo 13: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino, sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, primeiro Deus diz, disponha-se. Aí veja o que diz o texto: dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito
chamei o meu filho. É tão interessante a história de Jonas. Deus diz a Jonas: Jonas, dispõe-te e vai para Nínive. Aí diz o texto que Jonas dispôs-se a ir para Tarsis. José obedeceu. A disposição de José foi obedecer. O Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, que cavalga sobre as nuvens, aquele que as nações são como um pingo d'água no balde para ele, aquele que tem todo o poder, precisou ser protegido, guardado, precisou de cuidados. Diz o versículo 16: vendo-se iludido pelos magos, Herodes enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Veja que texto se encontra em Jeremias capítulo 31, versículo 15. Cumpriu-se a escritura mais uma vez. E o versículo 19 diz: tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, o que foi que ele disse? Versículo 20 aí juntos, vamos lá? Dispõe-te. Muito bom. Qual foi a atitude de José no versículo 21? Leia. Dispôs-se, disposição. Deus fala, José obedece. Deus falou: olha, vá para o Egito. Ele vai, assim como é a profecia. Aí o versículo 15, quando nós vemos ele citando o profeta Oséias. Agora, a morte de meninos, e aí se cumpre Jeremias capítulo 31. Cumpre-se Jeremias capítulo 31. E agora José volta. Deus disse: volte, dispõe-te, volte. Aí José se dispôs e voltou. Versículo 22 diz assim: tendo porém ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: esse será chamado Nazaré. Irmãos, José reflete o pai de família obediente. Aquele que faz o melhor com seu filho e sua esposa. Aquele que ouve a voz de Deus e obedece. Aquele que trabalha, que luta, se esforça pela sua casa. Aquele que era exemplo de vida com Deus, que poderia ter fugido e ter deixado Maria só,
causa da vergonha da época. O versículo que na semana passada eu achei nessa Bíblia, porque ele estava marcado, na outra eu tinha marcado, é João capítulo 8, versículo 19. Que uma outra versão vai tratar aquilo de uma maneira irônica, que Jesus seria conversando sobre o Pai, dizendo que Deus era o seu Pai, aqueles homens dizem, esse daí não é o filho de José, né? Em outra versão, em outra possível tradução, diria, esse aí não é, esse aí é filho de José mesmo? Como se Maria fosse uma mulher infiel, uma moça infiel a José. José, então, um homem de Deus, um homem fiel, um homem que ouve a Deus para conduzir a sua família. Talvez você esteja procurando revelações. Querida, eu quero dizer para você, a Escritura nos basta. Estamos plenamente satisfeitos com ela. Não temos obrigação de acreditarmos nos modernos, assim diz o Senhor, pois eu te digo. Você não tem obrigação de acreditar nessa besteira. A palavra de Deus nos basta. José, ele ouviu a Deus. Aí você vai dizer, pastor, mas e José então? Deus não falou com José? Falou. A Escritura estava acontecendo. Esse é um novo momento da Escritura. É a nova aliança em Cristo sendo narrada. E Deus, ele se revela a José, não aleatoriamente, para que se cumprisse a Escritura. Então não fique procurando besteiras por ele. Leia a Escritura, seja orientado por ela, viva por ela é suficiente para você, e o Espírito Santo vai ensinar você a Escritura. José também representa aquele que faz de tudo para proteger a Cristo. E nós devemos ser zelosos com o Cristo que nós professamos. Nós devemos andar em conformidade com aquilo que Ele nos ensinou. Nós devemos proteger os seus ensinamentos, guardando em nossos corações. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Devemos então, irmãos, ter o zelo, fazendo uma aplicação de proteger Cristo, de guardá-lo, de zelar por Ele. Cristo é a palavra encarnada. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 4, diz: no passado falou Deus aos pais por meio dos profetas, nos últimos dias falou por meio de seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Ele que é a expressão exata do seu ser. Cristo é a palavra que fala conosco. E nós não podemos abrir mão de zelarmos, de guardarmos, de protegermos essa palavra. Primeiro, guardando ela em nosso próprio coração para não pecarmos contra Deus. Depois, praticando-a para não envergonharmos o nosso Senhor. E depois, vivendo o amor entre nós. Assim será demonstrado o poder dessa palavra. Eu quero encerrar fazendo um resumo muito rápido. Primeiro, a disposição daqueles que querem atrapalhar a obra de Deus. A disposição daqueles que são contra a vontade de Deus. Primeiro, não se junte, não apoie movimentos, filosofias que vão contra a palavra de Deus. Não se acomune com eles. Prepara-te para que encontrares com o Senhor teu Deus. Deus vai te pedir contas de tudo isso. Segundo,
Como você se dispõe para servir a Deus? Com o seu esforço físico, com a sua caminhada para vir à igreja, quando você tira o seu carro da garagem, quando você tira a sua moto. Qual é a sua alegria em esperar o seu encontro com o Rei dos Reis? Como você se dispõe a uma vida de prostrar-se, servir e adorar a Ele? Como tem sido a sua disposição? Terceiro, como tem sido a qualidade das suas ofertas? Ah, pastor, mas eu me esforço tanto para vir para a igreja, eu estou presente. Ah, pastor, eu canto tão bonito. Eu ensino muito bem. Mas se a obra de Deus dependesse de você? Presença, esforço, adoração, serviço comunitário, ofertas missionárias, dízimos e ofertas. Nós precisamos acordar, irmãos. Deus não está de brincadeira. Deus não finge que é Senhor. Deus não finge que é nosso Pai. Deus não finge que nos abençoa. Deus não finge que nos protege. Mas se nós temos fingido esse tempo todo, existe um Deus que não finge de observar, não finge de contemplar, não finge em deixar que você colha os resultados. Mas também esse Deus, ele não finge de perdoar os verdadeiros arrependidos, aos verdadeiros quebrantados. Por fim, qual é a nossa disposição em obedecer? Qual é a nossa disposição em buscar? Qual é a nossa disposição quando nós ouvimos a Deus? Irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar. Irmãos, o céu pagará qualquer prejuízo que nós tivermos nesse mundo por causa de Cristo. Você não pode deixar de acreditar nisso. Você não pode deixar que a incredulidade, como um câncer, consuma a sua fé. Não deixe que Satanás desmotive você. Não deixe que essa palavra se perca no decorrer dessa semana que se inicia. Coloque em prática. Busque a Deus, prostre-se diante dele, se esforce por buscá-lo. Se esforce por servir a Deus com seus dízimos e ofertas. Independente do pastor, de quem seja. Qual tem sido a sua disposição em zelar por Cristo? Zelar pelo Senhor e protegê-lo. Qual tem sido a disposição do seu coração? Você vai continuar sendo a mesma pessoa. Quantos anos você tem de cristão? Quantos frutos você tem produzido nos últimos anos? Quais são suas disposições em favor do Rei dos Reis? Meu desejo, irmãos,
de servir. Nós temos adolescentes e jovens que têm mais prazer em andar com Herodes de desfrutar das coisas que o mundo oferece. Que gostam do glamour, que Herodes gostava do glamour da sua posição, que gostam do lazer, do prazer, mas não servem para encontrar Cristo. Onde está o seu prazer? O que lhe atrai? Sua disposição é a disposição de José ou a disposição de Jonas? Que Deus tenha misericórdia de você. Você quer exercer uma função na igreja? Você tem cargo? E tem vivido uma vida muito vazia? Que não há consciência de Cristo? Ou que não há emoção em andar com Ele também? Fervor, ardor, paixão. Que Deus tenha misericórdia de você. Eu não quero servir ao Cristo que você serve. Meu desejo é servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, àquele que sendo rico fez pobre, àquele que é dono da glória, digno de glória, mas foi colocado na manjedoura, nasceu nesse barriga. José ainda leva Jesus para Nazaré, uma cidade que não tinha muito valor, a mais ou menos 4 quilômetros de Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade comercial, de pesca, tinha indústria do peixe. Nazaré é uma cidade pobre, pequena, sem muita influência. Assim cumprir a escritura. José leva Jesus a Nazaré. O que, do ponto de vista humano, contribui ainda muito mais com a humildade de Cristo. Ele já é humilde por deixar sua glória, mas também, além de também nascer num lugar que não era adequado, ser colocado num leito inadequado, vai morar numa cidade que não tinha muito prestígio, não tinha muito valor. Herodes nos palácios, Jesus na estrebaria, na manjedoura, em Nazaré. Não se iluda com as benesses prometidas pelo mundo. Creia em Deus e espere a manifestação do grande Rei, o Rei da Glória. Certamente vale a pena, irmão. Vale a pena confiar nesse Cristo e esperar nele. Nós temos pouco tempo nesse mundo. A vida aqui é passageira. O nosso tempo aqui é breve. Mas a glória é eterna. E nós viveremos eternamente com o Rei da Glória. E desfrutaremos do melhor. Do melhor do melhor. Melhor que o melhor que há. É o melhor de estar com o Senhor eternamente. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por ter falado ao meu coração. Peço ao Senhor que continue falando aos corações aqui, não somente com essas aplicações, mas com tantas outras. Ensina este povo a ser humilde, Senhor. Ensina este povo a amar de verdade, não com um amor interesseiro,
um amor frágil, mas com amor cristão. Como Jesus disse: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Nos ajude, Deus, a nos desprendermos, a tirarmos do nosso coração as coisas dessa vida, Senhor, e a desejarmos e amarmos mais a Ti, confiando em Ti, que o Senhor é o nosso provedor, que sermos fiéis a Ti no nosso tempo, nos nossos esforços, na nossa oração e na nossa adoração, assim como também nos nossos dízimos e nas nossas ofertas, nos trarão tantos benefícios. Primeiro deles, a certeza que estamos obedecendo ao Senhor. Segundo deles, a certeza que estamos colaborando na Tua obra. Terceiro deles, porque pessoas serão salvas também através das nossas contribuições. E quarto deles, continuaremos sendo muito abençoados pelo Senhor. Meu Deus, converta os nossos corações em Ti, nos ensine a obedecermos e a amarmos, e a esperarmos, assim como teve a alegria, o júbilo, cada um daqueles reis magos. Nós teremos o júbilo de contemplar o Senhor no céu, vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. E então seremos arrebatados e transformados, e viveremos com o Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus oramos. Amém. Eu vou convidar os presbíteros.